Ei, ei! Boa noite! Boa noite, gente! Boa noite pra vocês! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Gente, essa live ela é muitíssimo importante. Eu vou mostrar pra vocês algo que eu nunca mostrei antes, então fica aqui comigo. Eu vou em 25 minutos responder a 1000 questões de prova e vou mostrar pra vocês como que eu consigo fazer isso. Como é que vai funcionar essa live? Primeiro eu vou te explicar um conceito muito cobrado pela Banca CESP e depois eu vou te mostrar uma série de questões que cobram aquele conceito. E eu vou te mostrar de uma forma que eu nunca mostrei antes. Eu vou detalhar para vocês algo que eu nunca mostrei nem para os meus alunos. Então são 25 minutos, são 9h06 aqui no meu relógio. Então 9h31 a gente vai encerrar essa nossa live. Então fica comigo e ela não vai ficar gravada. Então aproveitem esse conteúdo. Pessoal, o primeiro ponto que eu quero explicar para vocês é um ponto que é muito cobrado. Eu vou falar sobre todos os tópicos dos editais, todos os tópicos dessa matéria. Eu vou falar sobre todos eles. Licitações, atos, contratos, vou falar sobre tudo. Mas eu vou começar do começo para que essa live faça sentido para você. O primeiro conceito, gente, que eu vou explicar para vocês é um conceito que responde a 25% das questões de prova sobre o tópico número 1 do seu edital. Esse é o conceito de administração pública. Anotem no seu caderninho, 25% administração pública. A administração pública ela pode ser entendida em conformidade com o critério subjetivo e a administração pública segundo o critério objetivo. Vou te explicar. Quando eu falo de administração pública segundo o critério subjetivo, eu estou falando dos sujeitos, entidades, órgãos que compõem a administração. Eu estou falando de quem faz parte da administração. Esse critério é chamado subjetivo ou formal, porque são as formalidades da lei que definem quem faz parte da administração. Esse é o critério subjetivo. E quando eu estiver falando de administração pública segundo o critério objetivo, é o segundo critério, viu, gente? Objetivo ou material, eu estou falando do objeto, o que a administração pública faz. Então, são coisas diferentes. A administração pública segundo o critério subjetivo está falando de quem faz parte da administração. E a administração pública segundo o critério objetivo ou material está falando da matéria, do que a administração pública faz. O que ela faz? Ela exerce o poder de polícia, ela intervém na propriedade privada, né? Ela intervém na nossa vida a todo momento. A administração pública faz tanta coisa, presta serviços públicos. Então, quando você vê na sua prova a administração segundo o critério subjetivo ou formal, você lembra que está falando de quem faz parte. Macete, subjetivo vem de sujeito. Aí você fala, sujeito é quem faz parte da administração. Beleza? E objetivo ou material tá falando do objeto, da matéria, do que a administração pública faz, beleza? Esse é o primeiro conceito, agora a gente vai responder a questão de prova. Escute aí, gente, essas duas frases, esses dois conceitos, tá vendo? Respondem a 25% das questões. Essas duas frases aqui, essas últimas duas frases, que são conceitos de administração pública, respondem a 25% das questões de prova. E eu vou hoje comprovar para vocês de uma forma que eu nunca antes mostrei. Dá uma olhadinha. Esse é o ponto mais cobrado. Esse macete tem que ficar, solta o print aí para você aproveitar disso. Esse macete tem que ficar na sua mente, olha só, solta o print. Ih, acho que vai dar para ver. Subjetivo, olha o su grande aqui, gente, bem aqui. Macete, atenção, tá vendo? Subjetivo de sujeito, objetivo de objeto, beleza. Aí a prof tem 7 bíblias como essa aqui. 7 bíblias. O que são essas bíblias, né? Essas bíblias são as minhas questões. Esse aqui tem 7.000 questões e eu tenho outras 7 bíblias aqui, que a gente vai passar uma por uma. E eu reúno 35.000 questões de prova. Então, o que eu fiz e que eu resolvi? Então, foi um trabalho muito detalhado. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês algo que não mostrei nunca antes. Vou mostrar agora. Vou virar minha câmera. Isso. Tá vendo aqui, gente? Olha só, por exemplo. Essa é uma das bíblias, né? Tô falando aqui, olha aqui essa frase.
critério subjetivo, formal ou orgânico. Tá vendo essa frase aqui? Acabei de explicar para vocês. A administração pode ser conceituada segundo os seguintes critérios abaixo: subjetivo, formal ou orgânico. Esse conceito ele responde a 311 questões. Como é que eu sei disso? Todas as questões estão aqui. Eu encaixei as questões nas frases, entendeu? Então, eu vou mostrar isso para vocês. Por exemplo, sobre esse conceito que a gente falou, eu vou escolher uma questão aqui, eu peguei a 66, da banca CESP. A expressão administração pública, em sentido orgânico, refere-se aos agentes, aos órgãos e às entidades públicas que exercem a função administrativa. Gente, em sentido orgânico, eu tô falando da organização. O que vocês acham? Refere-se aos critérios, aos agentes, aos órgãos e às entidades públicas e administrativas. Tá certo ou tá errado? O que vocês acham? Tá certo ou tá errado, galera? Ops, vou botar aqui para esse tripé. Eu vou mostrando para vocês um pouquinho das questões, porque assim vocês conseguem entender esse trabalho, né? Eu encaixei as questões nos conceitos. Então, olha só, vou repetir para vocês. A expressão administração pública, em sentido orgânico, refere-se aos agentes, aos órgãos e às entidades públicas que exercem a função administrativa. Certo ou errado, gente? Certo ou errado? Tá certinho. Sabe por que tá certinho? Pensa comigo. Eu tô falando da administração pública segundo o critério subjetivo, formal ou orgânico. Orgânico, gente, vem de organização. Se eu estou falando da administração enquanto organização, eu tô falando de quem compõe a administração, quem faz parte da administração. Então tá certinho, tá vendo? É certinho. É um conceito que é importante, vocês têm que lembrar desse conceito, ele responde a 25% das questões. Vou repetir para quem chegou depois. A administração pública segundo o critério subjetivo, gente, subjetivo, formal ou orgânico. Tem esses três nomes para a mesma coisa. Porque como é que você vai lembrar que tem esses três nomes? Subjetivo vem de sujeito, de quem faz parte da administração, os agentes, os órgãos, as entidades que compõem a administração pública. Quando eu falo de formal, eu lembro das formalidades da lei. São as formalidades da lei que estabelecem quem faz parte da administração. E quando eu falo de orgânico, eu tô falando da organização, né? Quem é que compõe aquela organização ali. Então, são sinônimos, subjetivo, formal ou orgânico. E quando eu estiver falando de administração pública segundo o critério objetivo ou material, aí eu tô falando da matéria, do que a administração pública faz. Aí é diferente. Aí o que ela faz? Ela presta serviço público, ela exerce poder de polícia, ela faz um monte de coisa. Ficou claro, gente? Ficou claro? Subjetivo, formal, orgânico. Isso aí. Vamos lá. Próximo conceito que eu quero falar com vocês. Agora a gente vai caminhar um pouquinho para a matéria de princípio, gente. Essa é a frase que responde a maior número de questões sobre princípios administrativos. A frase é a seguinte, responde a 15% das questões. O princípio da impessoalidade estabelece que a atuação do gestor público deve buscar atender ao interesse público. Em decorrência da teoria da imputação volitiva, é vedada a realização de promoção pessoal, publicidade da figura política, prefeito, governador, presidente, das medidas implementadas pela administração pública, haja vista que o ente estatal é o responsável pela medida e não o agente público. Dá uma olhadinha aqui, gente. Esse é o manual, para quem não sabe. Essa é a frase que responde o maior número de questões sobre princípios administrativos. Eu vou explicar essa frase para vocês, tá bom? Tem alguém aí que já tem o manual? Pode acompanhar. Princípio da impessoalidade é o princípio mais cobrado nas provas de concurso público, então dá uma olhadinha, solta o print aí, que é importante. E eu vou te explicar tudo sobre esse princípio que responde às questões de prova. Então tá, deu print aí, gente? Deu print? Todo mundo deu print? Então vamos lá. Enfim, vamos lá, gente. Princípio da impessoalidade. Quando eu falo de princípio da impessoalidade, você tem que lembrar de 4 aspectos importantes. A atuação do agente público ela é impessoal. O agente público ele não pode visar alcançar interesses dele, prejudicar alguém, favorecer alguém da família dele. Não, ele deve buscar alcançar o interesse público.
Porque quando você atua enquanto agente público, você atua em nome da pessoa jurídica na qual você está trabalhando. Então, se você assumir um cargo no INSS, você atua em nome do INSS, em nome daquela autarquia. Por isso que a gente fala da teoria da imputação volitiva. A sua vontade do agente público é imputada à pessoa jurídica na qual ele está inserido. Então, você está trabalhando no INSS, a sua vontade é imputada ao INSS. É o INSS que responde pelas suas condutas enquanto você estiver trabalhando. Teoria da imputação volitiva. E em razão dessa teoria, por exemplo, você fez algo muito legal no seu trabalho, você não pode usar, daquela medida do Estado, da autarquia, do INSS, para se promover. Vamos dizer que o Estado de Minas Gerais deu ordem de início em uma obra e eu fui a responsável por dar a ordem de início. Eu, agente público, fui a responsável por dar a ordem de início. Eu posso colocar uma placa lá na obra? Obra da Gabriela Xavier? Não posso. Sabe por quê, gente? Não fui eu que estou realizando aquela obra. Aquela obra está sendo feita com dinheiro público. É o Estado de Minas Gerais que está fazendo aquela obra. Enquanto pessoa jurídica, a vontade do agente público é imputada à pessoa jurídica na qual ele está inserido. A minha vontade, a vontade da Gabriela, é imputada ao Estado de Minas Gerais. Eu não posso usar das medidas do Estado para me promover, para falar, olha como é que eu sou boazinha. Olha como é que eu sou uma gracinha, essa obra aí. Não posso me promover, porque aquilo ali é o quê? Obra pública. Toda a publicidade dos atos da administração deve ter caráter meramente informativo. Beleza? Então esse é o segundo ponto sobre o princípio da impessoalidade que você tem que lembrar. Terceiro ponto, gente, que é muito importante, vedação à prática do nepotismo. Se a atuação do agente público não pode aí visar atender interesses próprios ou prejudicar uma outra pessoa, se o agente público ele é impessoal, ele não pode usar dos cargos públicos para nomear pessoas da sua família. Tipo assim, você já assumiu um cargo público de provimento efetivo, agora você foi agraciado com um cargo em comissão, está o quê? Está lá na chefia, está numa posição mais alta, tem vários cargos em comissão subordinados a você e você pensa, vou resolver o problema da minha família, vou nomear o meu pai para um cargo, minha mãe para o outro, meu irmão para o outro, vou resolver o problema da minha família. Você não pode fazer isso, porque você não pode resolver o problema da sua família. Você tem que resolver o problema da coletividade, do povo. Então é vedada a prática do nepotismo, gente. Parentes até o 3º grau. Não pode haver essa nomeação. Agora, quando eu falo de primo, primo pode. Primo é 4º grau. Primo pode. Inclusive é vedada a prática de designações recíprocas. Tipo assim, você não pode combinar com outro superintendente, você é superintendente, você combina com outro e fala assim, olha, eu vou nomear a sua esposa e você vai nomear o meu marido e fica tudo certo. Isso não pode ser feito também, essa troca não pode ser feita também. No que tange aos cargos políticos, existe uma grande controvérsia aí. Porque quando eu falo de cargo político, eu não estou falando só do cargo de presidente, de prefeito, de governador, não estou. Existem outros cargos políticos, todos aqueles cargos que estão ligados à alta gestão do Estado, ministros de Estado, secretários de Estado, secretários municipais, são cargos políticos. São pessoas que têm um alto poder de gestão, de discricionariedade para tomar grandes decisões. Se, por exemplo, eu sou eleita para ocupar o cargo de governadora do Estado e eu preciso nomear alguém para ocupar o cargo de secretária de Estado de Transportes e Obras Públicas, posso eu nomear a minha irmã, que é engenheira? Seria nepotismo? Posso, não posso? Como que fica isso, gente? Me responde aí. Como que fica? Posso, não posso? Muitos comentários. Posso ou não posso, gente? Eu fui, eleita para ser governadora do Estado. Quero nomear a minha irmã para ocupar o cargo de secretária. Posso ou não posso? Posso ou não posso? Quero ouvir vocês. Posso. Posso, gente. Sabe por que eu posso? O entendimento do STF ainda está um pouco controverso, mas o último posicionamento é de que sim, posso. As nomeações para exercício de cargos políticos não alcançam, a vedação ao nepotismo não alcança a nomeação para cargos políticos. Então, na teoria, no último posicionamento do STF, poderia sim. Agora, é claro que existe uma discussão, sua irmã tem que demonstrar se ela tem ou não capacidade
para o exercício daquele cargo. Ela tem que demonstrar que ela tem capacidade para o exercício daquilo ali. Mas o último posicionamento do STF é de que sim, pode sim. Sabe por quê? Porque a vedação à prática do nepotismo não alcança as nomeações para cargos políticos. Esse é o quarto ponto, então. Para você, na sua prova, quais são os pontos, prof? Já que isso responde a 15% das questões, prof. O que eu não posso esquecer sobre o princípio da impessoalidade? Gente, dá aí um print, olha só, tá tudo em vermelhinho, vocês já sabem. O que tá em vermelho responde a mais de 300 questões. Falei com vocês que há 34 mil questões que foram analisadas. Essas 34 mil questões estão encaixadas, né, nesse textinho. Você só precisa ler isso para responder qualquer questão. Nível médio e nível superior, qualquer questão de prova. Então, solta o print aí, quais são os pontos, prof, que eu tenho que saber sobre o princípio da impessoalidade. Só vão cair esses 4 aí, gente. Pode soltar o print, essa live não vai ficar gravada. Pode soltar o print, gente. Todas essas partes aqui que estão em vermelho respondem a 300 questões. O aluno que tem o manual aproxima o celular do QR Code de questões e as questões aparecem, gente. Todas as páginas têm QR Code de questões. Todas as páginas, tá vendo? É assim que funciona. Então, eu consigo provar o que eu tô falando. Eu tô com minhas bíblias aqui, ó. Tô com minhas bíblias aqui, são as minhas 34 mil questões. Ai, gente, foram anos. Vamos lá. Vou agora responder uma questão de impessoalidade. Vou mostrar pra vocês de novo o meu material. Que aqui, esse material eu uso pra fazer as estatísticas. Olha, essa é a frase, gente. Impessoalidade. Tá vendo a definição aqui? E aqui são as questões que são respondidas por essa frase, tá vendo? De todas as bancas, VUNESP, SESC, tem prova aqui de delegado de polícia, tem questão de assistente, tem questão da prefeitura, tem questão de técnico, todas as questões que são respondidas por uma frase só, estão aqui, tá vendo? Tem questão de analista, tem questão de oficial, tem todas as 34 mil questões, todas, por isso que eu falo. Se qualquer aluno achar uma questão que não é respondida pelo material, ele ganha R$1.000, né? Ninguém nunca ganhou. Vamos lá, banca CESP. Questãozinha. Se uma pessoa tomar posse... eu acho que eu vou virar, porque aqui fica difícil de eu ler assim pra vocês. Vou ler pra vocês, tá? Prof, como faz pra adquirir, senhor? Gente, minha próxima turma... Então tá bom, já vou começar a falar com vocês que esse recado é importante. Nos dias 22, 23 e 24... eu vou fazer uma série de lives mostrando como que foi esse estudo e eu vou dar uma série de informações para vocês. São 3 dias só. No primeiro dia, eu vou ensinar vocês em 1 hora. A gente vai fazer um cronograma para você estudar e aprender toda a matéria em 24 horas. São 24 horas, gente, porque são só 300 páginas. Cada capítulo do manual sempre tem uma videoaula, mas é uma videoaula só, um aulão só. Eu quero que você esgote a matéria em 24 horas. Isso é possível. Então, vou mostrar isso para vocês. Na segunda aula, a gente vai revisar toda a matéria de um jeito que eu nunca fiz antes. Então, é realmente algo que vai garantir a sua prova. Depois dá uma olhadinha no meu stories hoje. Eu respondi um aluno, aí vários alunos foram me respondendo. Prof, não fica chateada não, porque um aluno foi meio grosso comigo. Não sei se é aluno, um seguidor. E aí eu respondi. E aí eu recebi vários comentários e vários directs de alunos que foram aprovados só com essas aulas gratuitas. Então, é muito importante esse material, 22, 23, 24. Não vai ser pelo Instagram que vai acontecer isso, vai acontecer através de um outro canal. Somente as pessoas... Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Gente. Somente aqueles que estiverem inscritos... Ai, a prof tá bagunceira hoje. Ai, gente. Bagunceira, que meu tripé quebrou. Enfim, vocês viram que a prof tá igual o William Bonner. Aqui eu tô de blusa bonitinha, aqui eu tô de pijama. Vocês viram meu pijama? Vocês viram meu pijama? Tomara que não. Ai, tomara que não. Enfim, gente. Vamos lá, respondendo as perguntas. Somente para aqueles que estiverem... Somente para aqueles... Ninguém viu. Ai, que bom. Somente para aqueles que estiverem inscritos, você tem que acessar o link da minha bio e você vai se inscrever para
participar desse evento. Ele vai acontecer dia 22, 23 e 24, tá bom? Só com esse conteúdo gratuito, gente, ele já muda a vida de vocês, já quase garante a prova toda. Agora, para quem quer o manual, para quem quer esse material, para quem quer tudo isso, o que eu vou fazer com vocês? No dia 24, eu vou lançar minha nova turma. E vai ser para as pessoas que estiverem no evento, para as pessoas que participarem dessas lives, desses eventos. Então, você vai se inscrever agora. Agora, se você estiver aí desesperado, PF, PRF, quem está desesperado, entre em contato com o número da lista de transmissão. É o 31 98821 8889. Manda um oi pra Amanda, que é da minha equipe. Fala, Amanda, eu preciso muito do material, porque vou fazer PF, PRF, eu estou desesperado. E eu sei que tem muita gente que tá esperando esse material. Então, vocês aí que precisam muito, mandam um oi, né, uma mensagem pro número 31 98821 8889. Gente, se vocês puderem, alguém puder colocar aí pra mim, 31 98821 8889. Coloca aí pra mim embaixo no comentário. Aí você corre lá e fala, não, eu preciso de mais e tudo demais, que a gente faz uma lista de prioridades das pessoas que estão pedindo. Vamos lá, gente. Próximo conteúdo. Eu falei com vocês do princípio da impessoalidade. Aí eu vou ler a questão. Tô ficando doida, olha. Questão da Banca CESP, 2017. Se uma pessoa tomar posse em cargo público em razão de aprovação em concurso público e, por ser filiado a um partido político, sofrer perseguição pessoal por parte do seu superior hierárquico, poderá representar contra seu chefe por ofensa direta ao princípio da impessoalidade? Certo ou errado? Vou ler de novo. Se uma pessoa tomar posse em um cargo público em razão da aprovação no concurso, mas ela é filiada a um partido político e ela acaba sofrendo perseguição pessoal por parte do seu chefe, ela poderá representar contra o seu chefe por ofensa ao princípio da impessoalidade? Certo ou errado? O que vocês acham? Certo ou errado? O que vocês acham, gente? Vou esperar. Vocês entenderam? Certo ou errado? Certo. Certo. O chefe está perseguindo essa pessoa em razão da filiação partidária dela. Ele está ferindo sim, né? Sim, ele está ferindo sim o princípio da impessoalidade. Certíssimo, certíssimo. Porque o chefe, gente, ele tem que ser impessoal. O chefe não tem que se importar com a filiação partidária do seu funcionário. O chefe deve buscar atender ao interesse público. Ele não leva em consideração e não é importante, interessante para ele o quê? Saber a filiação do seu funcionário ou não. Isso não é relevante para o chefe. Então tá certinho, é isso aí, tá certinho. Isso mesmo. Repete o número, gente. 31 98821 8889. Vamos para o próximo conceito. Agora eu vou falar com vocês sobre um conceito que responde a 16% das questões de prova sobre organização administrativa. 16%. Esse é um dos pontos mais cobrados e depois eu vou falar com um outro aspecto que responde a 13% das questões. Sobre a organização administrativa, gente, é muito fácil, porque é a matéria talvez mais chata do direito administrativo, é a parte que tem mais decoreba, é mais chatinha. Mas se você focar em autarquia, centralização, descentralização, desconcentração, vou te passar um macete, você nunca mais vai esquecer. Focar em autarquia e você focar também nas diferenças e semelhanças entre as empresas estatais, você consegue acertar as questões de prova. São esses pontos que vão pegar na sua prova, sabe? E é repetidamente, gente. Eu já fiz todas as questões, estou provando para vocês. Então presta atenção aí, olha, dá um printzinho no que é mais importante e vamos falar sobre esse primeiro conceito que responde a 16% das questões. Gente, conceito de centralização, desconcentração e descentralização. Centralização, gente. Quando eu falo de centralização, eu falo daquela situação em que a própria administração pública direta presta um serviço. Quem que é a administração pública direta? União, os estados, os municípios, o Distrito Federal. Presta aquela atividade de forma descentralizada, beleza? Desconcentração, olha o ó de concentração, desconcentração. Esse ó de concentração é ó de órgão.
Sabe o que acontece? Internamente, em cada pessoa jurídica, existe uma repartição de competências entre os órgãos. Igual nosso corpo humano, nós temos um órgão que é o coração, que tem uma função, nós temos o estômago, nós temos vários órgãos do nosso corpo e cada um com uma função. É mais ou menos assim. Dentro das pessoas jurídicas que compõem a administração pública direta e indireta, existe uma distribuição de competências entre os órgãos. Ou seja, estou na Secretaria de Educação. Na Secretaria de Educação, eu tenho uma diretoria de RH, uma diretoria de contratos e licitações, eu tenho uma assessoria de comunicação, eu tenho uma superintendência, eu tenho uma subsecretaria, eu tenho um secretário, não é verdade? Cada uma dessas unidades de competência a gente chama de órgão. O órgão vai ser criado e extinto por lei, somente por lei. Lembra quando o Jair Bolsonaro assumiu o poder e ele extinguiu alguns ministérios, criou outros? Ele fez tudo isso através da lei, porque ministério é um órgão, uma secretaria de Estado é um órgão, uma secretaria municipal é um órgão. Para você não esquecer esse conceito, lembra do macete: desconcentração. O O de concentração é O de órgão. Estou falando do fenômeno de distribuição interna de competências entre os órgãos. Isso acontece na administração pública direta, mas também nas entidades da administração pública indireta. Já ouviu falar da Petrobras? Petrobras é uma empresa estatal. Dentro da Petrobras, eu tenho uma diretoria de RH, eu tenho uma diretoria de contratos, né? Eu tenho várias diretorias. Cada diretoria é um órgão, beleza? Um órgão é uma unidade de competências. O órgão não tem personalidade jurídica própria, ele é uma unidade de competências que compõe aquela pessoa jurídica, aquela entidade ali. Mas ele foi criado e extinto através de lei, beleza? Ficou claro, ficou claro. Beleza. Agora, descentralização é o conceito que mais cai. É esse que responde a 16% das questões de prova. Descentralização. O E de entralização é de entidade com personalidade jurídica própria. Lembra lá da década de 90, a gente tinha um estado super inchado, cheio de função que ele tinha que fazer, cheio de agente público, cheio de atividade, aquela bagunça. O Estado pensou o seguinte, o Estado, a União, quando eu falo Estado, eu estou falando da administração pública direta, pensou o seguinte: isso aqui está uma zona, vamos descentralizar parte das nossas atividades, vamos criar outras entidades que tenham personalidade jurídica própria para desempenhar algumas funções. Vamos criar essas entidades que a gente chama o quê, gente? De administração pública indireta. Vamos criar essas entidades e vamos também assinar contratos com empresas privadas que vão passar a se responsabilizar pela prestação de alguns serviços. A gente vai fazer isso, então a gente vai descentralizar algumas atividades, criando entidades de administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, e assinando contratos com empresas privadas, para que as empresas privadas se tornem responsáveis pela prestação de um serviço público. Elas prestam serviço público, cobram tarifa dos usuários, né? É o que acontece com as empresas de ônibus. O município celebra um contrato de concessão com uma empresa concessionária, a empresa presta o serviço de transporte de ônibus, né, municipal, você, usuário do serviço, paga a passagem de ônibus, beleza. A descentralização, gente, acontece de duas formas, e é isso que pega agora. Presta atenção. Descentralização ocorre mediante outorga e mediante delegação. Descentralização mediante outorga, o T de torga, é T de titularidade. É quando a administração pública repassa a titularidade e a prestação de um serviço para uma entidade da administração pública indireta que tenha personalidade jurídica de direito público. Não, prof, isso é chato. Calma que eu vou dar um macete. Outorga, gente, é quando, por exemplo, assim, a União, cheia de atribuições, falou assim: meu Deus do céu, tem serviço demais para prestar. Vamos criar uma entidade que vai ter o quê? Personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, vai ter autonomia administrativa. Vamos criar uma entidade que vai ser responsável pela prestação do serviço de previdência. Ela vai ser responsável por esse serviço e ela vai ser titular desse serviço. Vamos criar o INSS? Aí o INSS faz. Ó,
se vira INSS. Você é uma autarquia INSS, você compõe a administração pública, mas você tem personalidade jurídica própria, você tem autonomia. Presta esse serviço aí. Isso acontece mediante outorga, quando o Estado repassa o que, gente? A titularidade e execução de um serviço para uma entidade de administração pública indireta que tenha personalidade jurídica de direito público. Beleza. E a delegação? Gente, delegação, o E de delegação é de execução. Eu tô falando daquela situação que a administração pública transfere tão somente a execução de um serviço público para uma empresa privada, né? O Estado tem uma competência, tá lá na Constituição falando, por exemplo, o município, tá na Constituição falando que o município cuida do transporte público municipal. O município de Belo Horizonte poderia o quê? Ter uma frota de um monte de ônibus, um monte de motorista e podia prestar esse serviço. Mas o município fala assim, nossa, é coisa demais. Mas nem. Vou fazer o seguinte, vou assinar um contrato com uma empresa concessionária, uma empresa privada, vou assinar um contrato com uma empresa privada. Aquela empresa privada vai prestar o serviço de transporte, eu não vou prestar, ela que vai prestar. Ela se responsabiliza por aquele serviço ali. Inclusive, quando ela estiver prestando um serviço público, ela está atuando enquanto agente público. Se, por exemplo, o motorista faz uma besteira, né, bate o carro ou te atropela, quem paga para você uma indenização é a empresa concessionária. Ela se responsabiliza porque ela está prestando o quê? Uma função administrativa naquele momento. Ela responde pelas condutas dos seus agentes de forma objetiva. Isso tudo acontece mediante a delegação, gente. Então, macete para vocês não esquecerem, dá uma olhadinha. Nossa, esse manual aqui é o que eu uso para dar aula. Então, ele já tá todo enrugado, olha. Gente, desconcentração. Ai, meu Deus, dá para ver? O O de concentração é O de órgão. Descentralização. O E de entralização é de entidade com personalidade jurídica própria. E aqui, gente, o T de torga. Então, dá pra ver? É T de titularidade. E o E de delegação é execução. O que você tem que lembrar? Quando eu tenho a outorga, eu tenho a transferência tanto da titularidade quanto a execução do serviço. Quando eu tenho delegação, eu tenho a transferência tão somente o quê? Da execução do serviço, beleza? Gente, essa frase aqui, esse conceito responde a 16% das questões. Vou pegar minha Bíblia aqui de novo, oh, Senhor, essa Bíblia. Gente, imagina o tanto de questão que a prof teve que analisar para condensar a matéria nessa finura aqui. Todas as questões estão encaixadas, viu? Com as estatísticas, você já sabe, as partes em amarelo respondem a 200 questões, as partes em vermelho a 300, as partes em verde a 100 questões. Todas as páginas são explicadas em áudio e todas as questões respondidas por cada página estão em cada página, viu, gente? No QR Code, questões. Anota sempre aqui, gente, embaixo, quantas questões você fez, quantas questões você resolveu, quantas questões você acertou e quantas que você resolveu daquela página para você ir vendo o seu desempenho em cada página, né, gente? Você vai entender como que você tá indo a partir das questões. Dessa forma, você fica pouco tempo lendo, pouco tempo vendo videoaula, muito tempo fazendo questão. Muito tempo. Vamos lá. Questãozinha da minha Bíblia. Olha só. Gente, eu tenho 7 Bíblias dessa. Eu vou mostrar pra vocês as 34 mil questões. Nossa Senhora. Só de lembrar me dá preguiça. Gente, Banca CESP, questão 2018. Ao transferir por contrato a execução de atividade administrativa para uma pessoa jurídica de direito privado, a União se utiliza do Instituto da... Letra A, desconcentração, outorga, descentralização e concentração. Ao transferir por contrato a execução de atividade administrativa para uma pessoa jurídica de direito privado, a União se utiliza do Instituto da... Por contrato, gente. Por contrato, pessoa jurídica de direito privado. Responde aí pra mim. Ai, responde aí pra mim. Como eu adquiri o manual? Galera, eu falei com vocês, a minha próxima turma... Eu vou vir no dia 24, somente para os alunos inscritos em um evento que vai acontecer no dia 22, 23 e 24. São 3 dias, 3 aulas, cada aula de 1 hora, na qual eu vou explicar para vocês e a gente consegue quase que fazer uma
Quase que uma revisão total, gente, do que vai cair nas próximas provas, porque eu faço tudo com base em estatística, com base no comportamento das bancas. Vocês já ouviram falar em princípio de Pareto? O princípio de Pareto é aquele que fala o seguinte: isso funciona para todas as áreas da sua vida. 80%, né, dos seus resultados decorrem de 20% das suas ações. Tipo assim, eu trabalho em várias áreas. Eu sou palestrante, eu sou autora, eu publiquei mais de 10 livros. Publiquei esses livros aqui, eles foram publicados na minha editora. Mas eu publiquei livros com a Alphacom, publiquei livros com a Foco. Eu sou professora de outros cursinhos, né, inclusive da Alphacom. Sou professora de outros cursos preparatórios para concurso. Eu tenho meu próprio curso. Eu apresento um programa de televisão aqui na TV, na Rede Minas, que é um programa regional aqui em Minas. Então eu faço muita coisa, eu tenho uma loja de roupa, então eu faço muita coisa. Mas quais que são os 20% das minhas atividades que representam 80% do meu faturamento? O que é mais importante nas minhas atividades? O que eu tenho que fazer com mais garra, com mais esforço, que representa um faturamento melhor? Os vídeos e os livros. O que eu tenho que fazer, que eu não posso deixar de fazer todos os dias? Escrever, gravar. Não posso deixar de fazer. Isso é responsável pela maior parte do que eu ganho. Então, quando eu falo com vocês de princípio de Pareto, eu sei falar para vocês os 20% da matéria que respondem a 80% das questões. E é isso que eu vou falar com vocês no dia 22, 23 e 24. Só que eu vou falar isso, gente, somente para os alunos inscritos. Somente para os alunos inscritos. Para se inscrever, tem que entrar no link da bio, acessar o link da bio para participar desse evento. Não vai ser pelo Instagram. Prof, mas como que eu vou adquirir esse manual? No dia 24, ao final desse evento, eu vou abrir uma turma para os alunos que participaram desse evento. Então tem que se inscrever, tem que participar. Professora, mas eu não quero esperar o dia 24, professora. Eu estou desesperado, professora. Eu preciso desse material. Gente, aí eu peço que vocês entrem em contato com o número 31. Será que eu consigo escrever aqui? 31 98821 8889. No WhatsApp, vocês mandam uma mensagem pra Amanda e falam: Amanda, eu tô precisando desesperadamente desse manual. Se você mandar essa mensagem, ela te coloca em prioridade na lista que a gente tem dos alunos que estão aí esperando esse novo lançamento. Então você coloca aí, manda uma mensagem pra ela hoje, eu acho que ela te responde amanhã, porque, né, gente, ela deve estar descansando. Enfim, galera, eu ia falar de todos os outros pontos, eu vou mostrar pra vocês, vou dar só um gostinho, porque eu acho que essa live tem que ser um pouco maior, né, gente, o tempo, eu falei que 9h31 ia acabar, já são 9h42, vou mostrar pra vocês um gostinho, mostrar pra vocês algumas partes importantes. Eu ia falar com você sobre poder de polícia, sobre as características mais importantes desse poder. Eu ia falar com vocês sobre as questões que eu tenho certeza que vão cair na PF, na PRF. Eu já falei várias vezes em alguns posts. Tem muita coisa que tá gravada e que eu postei pra vocês. Então, quem tá aí estudando PF, PRF, dá uma olhadinha no meu feed, vai lá embaixo, tem muita coisa bacana. Prof, eu também quero assistir alguns aulões seus. Tem alguns aulões, gente, aulões meus disponíveis no YouTube. No primeiro tópico do seu edital, responsabilidade tem também. Deve ter pelo menos 4 aulões de capítulos, de tópicos que estão no seu edital no meu canal do YouTube, Professora Gabriela Xavier. Dá pra você revisar tudo, né? Se você tiver um tempo maior, né, reservado para resolver e responder questões de prova, a sua chance de ter êxito é muito grande, porque o conteúdo tá todo no que eu falo, tá tudo, galera que tem o manual, tá tudo aqui. Não existe conteúdo, questão que não seja respondida por esse material. Falo de novo para os alunos, tem 90 alunos aqui. Se alguém achar uma questão que não é respondida pelo material dos últimos 9 anos, eu dou R$1.000. Dou, tá bom? Enfim. Então, gente, eu quero que vocês aí não percam essa oportunidade. Dia 22, 23, 24. Dá uma olhadinha nas pessoas que conseguiram aprovação através de materiais gratuitos. Então, vai ter muita coisa foda nesses dias. Eu quero ajudar o maior número de pessoas possível e impossível. E pra quem tiver ansioso, aí, prof, mesmo eu vou esperar esse material gratuito, mas eu ainda preciso do material, eu preciso muito do manual. Realmente, o manual vai ser muito mais completo. A gente não consegue esgotar tudo aqui, nem em lives.
Então, entre em contato no WhatsApp 31 98821 8889. Pode procurar, adoro aluno que me desafia, adoro. Não existe mesmo, não existe. Ela tá indo, Fernanda. Verdade, não existe. Gente, você tem noção? Eu passei um tempo da minha vida respondendo todas as questões. Então, não existe. Não existe, entendeu? Então, gente, foi maravilhoso estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada por estarem aqui. Amanhã, repetindo, me segue no TikTok. Ai, criei um TikTok esses dias, tô amando o TikTok, sabe por quê? Tem um vídeo meu no TikTok que já tem 1,5 milhão de visualizações. Gente, a prof nunca paga anúncio, eu não sei fazer anúncio. A prof, ela realmente, esse trabalho, esse projeto meu, né, tipo, ele é meu, né, meu. Então a prof não trabalha dessa forma, eu não sei, na verdade, fazer isso. E o TikTok, ele mostra os meus vídeos pra todo mundo. Então às vezes eu faço conteúdos tão legais pra vocês e o Instagram não mostra, gente. O Instagram mostra pra 1% da minha audiência. Então se eu tenho 130 mil, o Instagram mostra pra 1.300 pessoas. Então você nem vê um conteúdo que eu tô fazendo pra você. Aí o TikTok mostra pra todo mundo. Eu tô com um vídeo lá de 1,5 milhão de visualizações. É incrível, eu tô amando o TikTok. Eu tô amando mesmo. Então, assim, você aí que não tá prof, eu não consigo acompanhar todo dia, o Instagram não mostra essas publicações pra mim. Ativa as notificações, vai no meu perfil, tem 3 pontinhos assim, você ativa as notificações pra você saber quando eu postei. Sempre vou postar, gente, questões de prova, sempre vou estar... sempre vai estar relacionado ao objetivo de vocês, tá bom? Um beijo, gente, é maravilhoso estar aqui com vocês. Tô com saudade. Vou postar bastante, amei. Galera do manual, que eu quero adquirir o manual. Gente, no dia 24 de fevereiro, eu vou abrir uma nova turma no Manual da Aprovação. E por isso que eu tô falando pra vocês, participem do evento, chama Jornada da Aprovação. Eu vou contar pra vocês, vou fazer uma revisão inacreditável, assim, inacreditável. Dá uma olhadinha nos depoimentos dos alunos que conseguiram passar só com conteúdo gratuito, sabe? Enfim, inacreditável. E aí eu vou liberar pra vocês no dia 24 uma nova turma da Fórmula da Aprovação. Mas, prof, eu preciso muito desse material, eu estou desesperada. Eu sei que tem muita gente desesperada. Gente, por que a gente faz dessa forma? Porque eu fiz uma impressão grande, né? Esgotou, a gente reimprimiu, já chegou a nova leva de manuais. Eu tô com... Vou te mostrar, vou mostrar depois. Tem um quarto lá embaixo, na minha casa, aqui embaixo. Tem mais de 3 mil livros nesse quarto. 3 mil livros. 3 mil livros no quarto. Então chegou agora, semana passada, quarta-feira passada, chegaram. Então a gente vai abrir novas vagas. Só que a gente tá fazendo essa lista de espera pra organizar tudo, pra ninguém perder a chance, tá fazendo tudo certinho. Mas se você estiver aí desesperado, prof, eu preciso adquirir, só mandar uma mensagem pro WhatsApp 31 98821 8889. Ai, todo mundo tem manual aqui, que delícia! Gente, é maravilhoso, né? Excelente! Adoro ouvir vocês, porque realmente ele muda muitas vidas, né? É maravilhoso mesmo. O número de aprovações é algo incrível. Então, é isso. Tá bom, gente? Alguém deixa aí o número pra mim? 31 98821 8889. Alô pra Manaus. Quero muito em Manaus. Quero muito em Manaus. Meu próximo destino, viu? Imprime de penal. Hoje, um aluno me pediu. Gente, o que aconteceu com o penal? Vou contar pra vocês, então. Não podia falar não, mas vai surgir um novo projeto muito grande mesmo. Muito grande. Pra OAB, com a maior editora do país. E aí a prof, eu tô organizando livros de todas as matérias. E aí penal, que era meu, só meu, agora penal vai pra esse projeto. Então, nesse ano, não tem mais penal meu. Mas vai ter penal nesse outro projeto lá pro final do ano. Então, para quem já quer o penal, a gente tem disponível em formato digital. Em formato impresso, esse ano não vai ter, porque a prof negociou com uma grandíssima editora, já tá tudo assinado, tudo certo, pra gente ter um projeto massa, incrível no final do ano, tá bom? Constitucional, sensacional. Constitucional administrativo, gente, eu não largo, porque é legal demais, porque é lindo demais, é lindo, é legal,
Eu adoro estudar administrativo e constitucional, adoro. Penal eu sei que vocês querem penal, meu Deus do céu. As aulas do manual. Gente, ai, eu tenho que dar outra dica, senhor. É muita coisa pra falar. Galera que não sabe que tá rolando uma lista de transmissão. A prof fez uns grupos e aí eu mandava dica pra todo mundo todo dia nos grupos. Gratuito. Porque eu acordo de manhã, gravo um áudio de 3 minutos. Pra mim é uma delícia, eu tô ajudando as pessoas e aí eu respondo uma questão. Comenta a questão. Então é tudo ótimo. Só que os grupos, quando eu cancelava, colocava só pra eu falar no grupo, eu ficava chateada, porque era só eu falando no grupo. Eu ficava chateada. Quando eu colocava pra todo mundo falar, era um inferno, que era tanta mensagem, era um inferno, e gente, é coisa de mais de 100 grupos, era infernal. Aí eu falei, meu Deus do céu. Então eu contratei uma outra pessoa, que trabalha pra mim, e que ela tá cuidando da lista de transmissão. Lista de transmissão não são grupos. Então ela manda áudios na lista de transmissão, chega uma mensagem no seu WhatsApp privado, você escuta o áudio, você responde a questão, você aprende a matéria, de manhãzinha já escuta o áudio, já vai seguindo a matéria. Então tá muito legal. Só que essa lista de transmissão ela é pelo WhatsApp, você tem que mandar uma mensagem também. Entra no link da minha bio, o link da bio é o link lá, tá? Prof. Gabriela Xavier no meu perfil. Entra no link da minha bio e você pede pra participar da lista de transmissão. É gratuito, é de graça, tá bom? É de graça. Ai, que bom que você aprendeu a gostar. Que bom, gente, maravilhoso, que bom. Ah, não vou contar a editora, não. É maravilha. Gente, eu amo o comentário de vocês, eu amo. Eu ficaria o dia inteiro lendo isso. Gente, enfim, vamos encerrar essa live porque vai começar a Big Brother e hoje é dia da eliminação. E a prof, gente, apesar da prof estudar muito, apesar da prof ser escritora, apesar da prof ser uma mulher culta, inteligente, a prof também tem o seu momento de alienação, né? Todo mundo tem que ter um momento que você fala, agora eu não vou pensar muito não, sabe assim? Todo mundo tem esse momento. Então o Big Brother é o momento pra mim que eu fico lá vegetando um pouquinho, tá bom? Um beijo, pessoal, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Quem quiser, qual editora, prof? Eu quero direito penal. Gente, esse projeto vai ter todas as matérias para o OAB, né? Ele vai sair em setembro, porque haja tempo, né? Em 2020, em 2020 eu publiquei, vocês viram, 3 livros com Alphacom, 2 livros com a Foco. Em 2020 eu escrevi 6 livros. Fala sério, gente, é cansativo demais, tá bom? Um beijo, meus amores. Assisto o BBB. Não gosto da Carol com Caixa. Nossa, gente, que pessoa. Aquela Lumena saiu da casinha, né? Ela perdeu a noção da vida. Tá bom? Ô, gente, um beijo. Depois amanhã eu vou tentar fazer outras lives. Essa live não vai ficar gravada, mas foi maravilhoso estar aqui com vocês, tá bom? Tchau, tchau!